Oi, gente! Hoje no Café com Nath a gente vai falar um pouco mais do mercado de comunicação e de jornalismo com a Mirela Cordeiro. A Mirela, ela tem um canal aqui no YouTube também, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E quem quiser saber mais, vai lá se inscrever no canal dela. Oi, gente. Oi, Nath. Obrigada pela introdução, pela abertura. Sim, como a Nath falou, eu tenho um canal no YouTube também. Já tem um tempinho, mas eu não atualizo sempre igual a Natália cuida do canal dela. Eu falo um pouquinho sobre jornalismo e eu falo sobre outros cursos também lá no meu canal. E é isso, todo mundo está convidado a passar por lá. Depois a gente vai gravar com a Nath. Aliás, eu e a Nath vamos gravar e vai ter um vídeo lá também para vocês conferirem. Então é só clicar e ir lá. Eu queria agradecer que você veio tomar um cafezinho comigo hoje. Realmente estamos tomando café de manhã, a gente gravando aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouco também para o pessoal. Meu nome é Mirella, eu tenho 23 anos no momento. Eu estudei jornalismo na USP, eu me formei na metade do ano passado, na metade de 2020. E agora sou uma jornalista formada com um diploma. Atualmente eu estou trabalhando para uma empresa, uma agência de notícias especializada no setor de telecomunicações e tecnologia. E, enfim, trabalho nessa empresa em período integral e depois eu também faço um freelancer. Então a vida está bem corrida no momento, mas graças a Deus. Até porque, bom, vou contar mais para frente, mas eu fiquei um tempo aí sem conseguir emprego, nesse período aí que começou de pandemia, no começo da pandemia. Mas a gente conversa mais para frente, conto para vocês como é que foi. Vida de comunicador é assim, né, meu? Não tem, não tem como, tem que se dobrar em quatro Nossa, e vai sim. na fé. E aí você falou que você estudou na USP, né? E aí eu acho que essa é uma diferença bem legal pra gente falar, que é porque eu me formei na FAP, que é uma faculdade paga, né, privada, e você se formou na USP, que é uma faculdade pública. Apesar de ser mais ou menos o mesmo curso, que era comunicação, né, os dois comunicação, a gente consegue ver algumas diferenças, é óbvio, e acho que isso é legal do pessoal que está querendo ir para comunicação, tal, saber. Então, eu queria que você falasse um pouco também de infraestrutura da USP e tal, depois eu falo um pouco de como é que era na FAP, inclusive de outros cursos, não só do jornalismo, que você via na ECA, né? Como Sim. é que era? Bom, igual a Nath já falou, lá na USP eu estudava na Escola de Comunicações e Artes, que é a ECA. A ECA tem vários cursos, tem jornalismo, tem publicidade e propaganda, tem cinema, tem relações públicas, biblioteconomia, muita coisa diferente. E cada um desses cursos fica em um departamento. Então, por exemplo, o meu curso ficava no departamento de jornalismo e editoração. É um prédiozinho mesmo, separado. E aí é até um pouco estranho, porque cada curso pode receber doações de pessoas diferentes. Então, por exemplo, o jornalismo tinha uma infraestrutura não muito boa. É um pouco precário, o nosso laboratório lá que a gente usava para fazer os trabalhos não é dos melhores, os computadores não são os melhores e tal. Não tem o pacote Adobe instalado para a gente poder usar o Premiere, por exemplo, para editar os vídeos e tal. Mas, se a gente ia para o prédio que era do audiovisual, já era muito melhor, sabe? A infraestrutura era super legal, tinha os computadores lá, Mac, para os alunos usarem, editarem os vídeos. Então, tem, assim, umas diferenças. E isso não é só na ECA, é na USP inteira. Tem faculdade que, às vezes, a gente olha e fala, nossa, tá caindo aos pedaços. E tem faculdade que a gente entra e fala, nossa, parece um shopping. É demais. Então depende do curso. Tem uns que recebem um pouco mais de investimento, tem outros que recebem um pouco menos. Eu acho que tem bastante diferença nessa coisa de infraestrutura mesmo, né? Por ser uma faculdade paga. A FAB tinha vários laboratórios, né? De computadores. Tinha laboratório com PC, que já tinha Premiere instalado, já tinha todo o pacote Adobe instalado. Tinha laboratório com Mac e a gente podia usar na hora que a gente quisesse, inclusive em aulas, né? A gente tinha aulas lá dentro. E, lógico, tinha equipamentos, tipo, na parte de cinema e rádio e TV, né? Que lá também, a parte de comunicação tem diversos cursos. E a parte de cinema e rádio e TV tinha equipamentos
incríveis, né? Que hoje em dia, por exemplo, nem sonho em ver um de novo, só se eu for trabalhar numa super TV, assim. Então, essa acho que é realmente a grande diferença entre a faculdade pública e privada. Quanto a professor e essas coisas, eu acho que não tem tanta diferença assim, porque os dois lugares, eles buscam professores que já tenham mestrado, já tenham doutorado, já estejam no mercado, já saibam de tudo, né? Então, eu acho que cabe mesmo ver a você, tipo, quando você for escolher se você vai querer, se você tem como pagar ou financiar uma faculdade paga e quer essa estrutura, precisa de uma estrutura, porque às vezes você, por exemplo, em casa não consegue pagar também o pacote Adobe ou alguma coisa que você precisa, um bom computador, aí é ok. Mas se você consegue entrar, né? Porque você tem que ser inteligente, a Maria era super inteligente, tem que ser inteligente para entrar na faculdade pública e conseguir manter também, aí vai por você. Acho que a qualidade do estudo vai ser a mesma. Sim, com certeza. Você estava falando que tem o vestibular da FUVEST, né? Que ele é bem concorrido. Para o jornalismo é concorrido, mas, nossa, para o audiovisual eu acho que é ainda mais, sabia? É mais complicado ainda. Sim, Se você nossa. quiser passar, Na minha época, lá em 2014, que eu fiz a FUVEST, eu acho que era 56 a nota de corte da primeira fase do audiovisual. E eu lembro que eu fiz 55. Ai, não acredito. Pois Imagina, é. que raiva. Nossa, quando saiu eu fiquei, não é possível. Não é possível. Mas eu acho que hoje em dia é mais alta, viu? Mas eu não quero desestimular vocês, pelo amor de Deus. Não, dá pra ir, dá pra Não, passar. claro que dá, claro que dá. E também tem cursinho para ajudar, cursinho particular, cursinho popular, tem várias coisas que dá para você tentar, se você quiser passar na USP. E se você tiver aí o poder aquisitivo necessário, ou então financiamento estudantil, tem um monte de coisa, porque a FAAP é incrível, né? É uma faculdade super tradicional, principalmente para o curso de audiovisual, que é o que a Natália fez. Então, eu acho que em qualquer um desses dois aí, vocês estão super de boa. E aí me conta um pouco, porque eu só sei da especialização em cinema. Então eu quero saber um pouco mais de como que é em jornalismo. Quando que começa as aulas específicas? Porque normalmente comunicação a gente tem muita aula de humanidades. E aí depois que começa a entrar as matérias que a gente realmente quer ter. A gente entra na faculdade para ter essas matérias e demora para chegar às matérias que a gente gosta, assim. Queria saber se foi assim com você. Eu acho que comigo, lá na USP, foi um pouco diferente, porque lá, eu não lembro, não sei quando que isso mudou, mas não é mais curso de comunicação e especialização em jornalismo. Agora, cada curso é um curso mesmo. Então, eu fiz jornalismo, e aí tem um curso de audiovisual, aí tem um curso de relações públicas, é bem separado. Mas, bom, falando do curso de jornalismo, o primeiro ano, sim, a gente tem muita aula teórica, que é lá na sala meio cansativo, nem sempre é tão legal, mas a gente teve história de jornalismo, ética em jornalismo, a gente teve teoria da comunicação, claro, a gente teve filosofia, essas matérias mais gerais, né, que todo mundo precisa ter. Mas também no primeiro ano a gente já começou a ter matéria prática. Então, logo no primeiro ano eu já fiz o jornal São Remo. A USP fica ali do lado da comunidade São Remo. E aí, no segundo semestre, porque eu estudei à noite, no segundo semestre tinha disciplina que era o jornal São Remo. E aí a gente ia para o laboratório já e produzia um jornal de verdade, tinha um fechamento, o jornal ia para a gráfica, chegava lá para a gente, e a gente ia na comunidade distribuir o jornal para todos os moradores. Então, aí que começou a prática, de verdade. Era bem legal, mas no começo a gente está completamente perdido, assim, então eu realmente não lembro de muita coisa dessa aula, dessa matéria, porque, nossa, gente, como que a gente estava perdido, sabe? A gente olha, né, os trabalhos, os primeiros trabalhos que a gente faz na faculdade e fala, que... Sim, exatamente. É exatamente isso que a Natália falou, gente. E aí, depois, lá para o segundo ano, terceiro, vai aumentando a carga horária de trabalhos práticos, né? De aulas práticas que a gente faz.
Então, a gente fez uma aula que era... eu não lembro como é que é o nome exatamente, mas chama A1. E aí é sobre jornalismo científico. A gente tem que cobrir as outras faculdades da USP. Na época, eu fiquei com a FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração e Ciências Contábeis. Então, eu ia lá na FEA, conversava com, sei lá, um aluno que estava fazendo doutorado e escrevia sobre a pesquisa dele para o site da A1. Depois a gente teve também o Jornal do Campus, que também era um jornal impresso, só que era para toda a universidade. A gente também tinha que depois distribuir os jornais em todas as faculdades. A gente teve aula de documentário, de projetos em televisão, teve aula de rádio também. E aí também tem esses laboratórios lá no departamento de jornalismo. Só não são, né, os melhores iguais aos da FAP, que a Natália comentou. Mas eu sei que, pelo menos, o estúdio de rádio está passando por uma reforma agora. Então, eu acho que daqui para frente vai dar uma boa melhorada. E qual foi a matéria assim, que você mais gostou? Difícil. Mas eu acho que foi o Jornal do Campus. É um jornal muito intenso, tem fechamento a cada 15 dias. Então, a gente tem 15 dias para selecionar as reportagens que todo mundo vai fazer, para ver como que vai ser o jornal, para cada um produzir, aí já tem o fechamento, já manda para a gráfica, aí sai da gráfica e distribui. Aí, é muito intenso. Não tem nada a ver com o jornal diário, né? Por exemplo, Folha de São Exatamente, Paulo, mas meu Deus. é mais maluco ainda. Mas já era uma coisa assim muito intensa para a faculdade, ainda mais que a gente tinha outras matérias, outros trabalhos para fazer. Mas, nossa, é muito, muito divertido. Eu acho que foi a época mais gostosa. Até porque depois a gente tinha que ir com os nossos amigos, distribuir em todos os cursos, sabe? Era muito divertido. E as pessoas costumam falar que tem um curso de jornalismo antes do Jornal do Campus e depois do Jornal do Campus. Foi um período assim muito marcante, foi muito gostoso de se fazer. Muito legal. Isso é outra coisa, né? Quem também se forma em comunicação tem que gostar da correria. Porque, olha, tudo é correria. E agora você é formada em jornalismo. E aí, como é que é o mercado? Como é que... Lógico, sempre tem o QI, né? Quem indica. Mas fora do QI, como é que vai atrás de trabalho depois, essas coisas assim? Eu acho que uma coisa muito importante é ter contato com, pelo menos, seus colegas, assim. Porque eles vão arrumar estágios durante a faculdade, você vai arrumar estágio. E aí depois a gente vai conversando, sabe? Tipo, abriu uma vaga aqui no meu lugar, você quer vir para cá? Então, eu fiquei sabendo que que vai abrir uma vaga não sei aonde. Já é o QI, né? Já é o que indica. Mas é você fazer uma rede de contato com os seus amigos mesmo. Outra coisa também que eu fiz desde o começo da faculdade é já estar no grupo, pelo menos lá na USP, a gente tem um grupo de Facebook que é da ECA, que aí tem vários alunos e ex-alunos da ECA. E também tem o grupo de JORS, que é de muitos alunos de jornalismo e ex-alunos de jornalismo. E aí, nesses grupos do Facebook, o pessoal sempre coloca vaga. Tipo, surgiu vaga não sei aonde, surgiu vaga não sei aonde. E aí foi assim que eu consegui os meus estágios, logo no começo da faculdade. E depois trabalho também. Sempre fico atento, o pessoal sempre manda. O pessoal fica em outros grupos e acaba mandando vaga para esses grupos. Então é assim que eu fico sabendo de vaga principalmente. E no LinkedIn também. Só que o LinkedIn é uma coisa mais aberta, né? Todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ver. Quando está nesses grupos específicos, talvez a gente tenha um pouco mais de chance. Sim, os grupos do Facebook são muito bons, né, para essas coisas. Eu acho que hoje em dia é a coisa que eu mais uso do Facebook, assim. São os grupos. Eu lembro que rolou aquele auê do diploma de jornalismo, uma época. Eu acho que você, inclusive, estava na faculdade enquanto rolava esse negócio ou ainda não? Eu acho que ainda não. O que aconteceu é que deixou de ser necessário, né? Para você trabalhar como jornalista, você não precisa mais fazer a faculdade de jornalista e ter o diploma. Eu acho que aconteceu antes de eu entrar na faculdade isso, que é uma coisa bem controversa, na verdade. Eu sou da opinião de que devia ser obrigatório, porque, enfim, quando você está na faculdade, você aprende técnica, sabe? Você aprende como escrever um texto jornalístico. Tudo bem, tem muita gente hoje que não é jornalista e trabalha com jornalismo. Por exemplo, William Bonner. Ele não é jornalista de formação. Se eu não me engano, ele fez publicidade. Ele fez publicidade lá na ECA, mas ele não é jornalista, sabe?
Bom, agora ele já é claro, ele trabalha com isso há muitos anos, eu tenho certeza que ele aprendeu. Não, e provavelmente ele deve ter feito algum curso depois, Sim, né? com certeza. Ele trabalhou na Rádio USP, então, na época da faculdade, devia ser um período em que o curso de comunicação era mais integrado, né? Então, enfim, o pessoal que estudou nessa época deve ter aprendido um pouco mais de jornalismo, mesmo sem ter feito a especialização em jornalismo. Mas, enfim, eu acho que hoje em dia, pelo menos, é importante você fazer algum curso, alguma coisa de jornalismo, para você ter a noção do que é a técnica jornalística. É muito diferente. A Natália escreve ficção, por exemplo, e aí muitos jornalistas escrevem livros, reportagens, então é baseado em fatos reais. Enfim, tem umas coisas que se misturam, mas tem muita coisa também que é específica do jornalismo. Se você está pensando em ser jornalista e está em dúvida se precisa fazer a faculdade ou não, eu já tive essa dúvida, inclusive, quando eu era um pouco mais nova. Uma coisa a se considerar é que grandes empresas, tipo Globo, Estadão, Folha de São Paulo, esses bem tradicionais, assim, eles costumam exigir o diploma de jornalismo para contratar as pessoas para serem jornalistas lá. Eles exigem o diploma. Então, assim, não adianta você ser um jornalista sem ter o diploma, se nessas empresas depois você vai ter que ter o diploma, sabe? Então é importante considerar isso. Mas se você já é formado em outro curso e tem vontade de ser jornalista também, você pode tentar fazer algum curso. Você já vai ser um jornalista especializado, sabe? Se você é formado em direito, você já vai ser um jornalista formado nessas questões jurídicas. E tem um site muito bom, inclusive, o Jota, que faz jornalismo jurídico, assim, é bem interessante. Mas enfim, é isso, gente. É uma questão para se pensar e eu acho que vale a pena sim fazer a faculdade de jornalismo se você quer ser jornalista. Não, com certeza. Eu acho que não tem outra coisa, né? Tipo, a faculdade, uma universidade, ela te dá muita base para fazer a sua profissão. Então, se você quer ser jornalista, tem que fazer. Não importa se você vai usar o diploma que você ganhou. Você vai ter o diploma, sabe? Então. E é engraçado porque, pelo menos durante o curso, tanto eu quanto os meus amigos, a gente não sentia exatamente o que a gente estava aprendendo, sabe? Parecia que, sei lá, a gente estava lá, não tínhamos certeza do que a gente estava aprendendo. Mas agora, se a gente olha para trás, a gente fala, nossa, que diferença, sabe? E eu aprendi sim a fazer um texto jornalístico, eu sei fazer um lead, eu aprendi técnica de TV, eu aprendi técnica de rádio, eu sei como que é a estrutura que eu tenho que usar do texto para rádio, que é diferente do texto escrito, que é diferente do texto para vídeo. É bem interessante, eu acho que vale a pena. E eu acho que hoje em dia, com tanta coisa, né? Tem podcast agora para fazer, tem vídeo aqui no YouTube para fazer, tem tanta possibilidade para as pessoas que ter um conhecimento profundo nessa área, tanto do jornalismo quanto na área que você está falando da comunicação, é essencial, é essencial. Então vale muito a pena buscar sim, né? Sim. Aliás, eu acho que ainda não existe uma disciplina no curso de jornalismo que é voltado para podcast. Mas é uma coisa que vale a pena. Se você tem interesse, talvez procurar um curso, ou então escutar muitos podcasts, ou então fazer um projeto mesmo, igual eu e a Natália, a gente tem um canal no YouTube, assim, independente, né? A gente quis para praticar, para expor o nosso trabalho, para fazer uma coisa diferente. E eu tenho amigos que têm podcasts, então eu acho que é uma coisa interessante também ter projetos extracurriculares. Sim, e eu acho que muito o SESC normalmente tem bastante curso ligado às novas mídias. Então, eu acho que lá vale bastante a pena procurar, né? Para terminar, e você acompanha algum jornalista? Você conhece algum jornalista que escreve, publica livros e você gosta de ler? Me conta um pouco mais desse acompanhamento de pessoas, assim. Eu acompanho jornalistas, principalmente nas redes sociais, até porque, enfim, eu tenho um freela, igual eu falei no começo, que é acompanhar o Twitter dos jornalistas, basicamente isso. Eu tenho que acompanhar o Twitter dos jornalistas. Então, eu acabo gostando muito de ver tudo que eles falam. Eu acompanho vários. Eu acompanho a Andréa Sadi, né, que é da Globo, e ela fala de política, principalmente, mas ela também é super divertida e ela acompanha o BBB. Então é bem legal de acompanhar as redes sociais dela, principalmente o Twitter. O Guga Chakra,
que ele é especializado em jornalismo internacional, ele é da Globo também. Eu acompanho o Instagram da Joana Treptow, ela fala bastante sobre jornalismo, ela é da Band, e ela também fala de vários conteúdos assim, aleatórios, um pouco de vida pessoal, é bem divertido acompanhar. Enfim, tem alguns jornalistas aí que eu acompanho, alguns, maneira de dizer, são muitos, na verdade. E que eles escrevem, eu acho que a Patrícia Campos Melo é muito legal de acompanhar, mas assim, não é ficção igual você costuma ver. São livros de fatos reais, sabe? São livros reportagens. Mas eu acho bem interessante a Patrícia Campos Melo. O Caco Barcelos, extremamente tradicional, escreveu livros importantíssimos do jornalismo brasileiro. Se você vai fazer jornalismo, provavelmente você vai ler em algum momento. Tem um que eu nunca li, mas todo mundo fala que é muito importante e, enfim, tá na minha lista para eu ler algum dia, é o Bernardo Kucinski, mas eu nunca li, confesso que eu nunca li ainda, só tá na minha lista. Tem também, vocês vão ver na faculdade depois, o pessoal do Novo Jornalismo, que escreve de um jeito mais literário, sabe? Jornalismo literário. E aí eu li um livro do Truman Capote que eu achei super legal, que chama A Sangue Frio, mas também é de fatos reais, né? Mas eles dão um toque, assim, que fica muito mais sedutor, que fica parecendo ficção. É tão legal. Enfim, são esses alguns nomes que eu tenho para falar para vocês. Canal, por exemplo, alguém tem facilidade para acompanhar TV, mais do que ler na internet alguma coisa. Qual você indica? Porque, por exemplo, eu amo acompanhar a CNN. Uhum. Tem um canal que eu gosto de ver, é a CNN, de notícias, assim, de jornalismo. Qual que você indica? Bom, a CNN, por exemplo, é um canal que é só de jornalismo, né? 24 horas de jornalismo. Então, se você tem muito interesse em jornalismo, eu gosto muito da Globo News. Eu também acompanho a CNN, mas eu acompanho um pouco mais o Globo News, na verdade, mais por causa dos meus pais, porque eles que assistem mais TV aqui em casa e se eles deixam lá na Globo News, eu acabo acompanhando um pouco. Eu gosto muito da Maria Beltrão, que ela apresenta o Estúdio I, que é no meio da tarde, assim, o programa dela, acho que é umas 3 da tarde, alguma coisa assim. E é bem legal. E também tem a Andréa Sadi, que eu gosto muito dela. Eu gosto de acompanhar. Então, indico a Globo News. Às vezes uma newsletter que você assina também. Newsletter, adoro. Eu acompanho bastante o canal Meio. É uma newsletter, a newsletter do Meio. E eu recebo mais ou menos 8 horas da manhã, todos os dias. E eles fazem um excelente resumo de tudo que aconteceu no dia anterior. E aí tem várias editorias, assim, de nacional, aí eles falam de política, de quanto número de mortes, por exemplo, de Covid, fala do que aconteceu aqui. Também falam de internacional, tem uma parte lá que é viver, e aí eles falam de assuntos um pouco mais leves, de tecnologia. É bem variado e é bem interessante. E não é muito longa, assim, eles fazem um bom resumo do que aconteceu em 1 ou 2 parágrafos. É bem legal. E também tem uma newsletter que é nova, quer dizer, pelo menos eu acho que é nova, chama Garimpo. E aí ela é de jornalismo, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ela é de jornalismo, mas eles falam também do que o pessoal está comentando na internet atualmente, tipo no dia anterior, o que o pessoal mais comentou. Então ela é mais descontraída, eles falam bastante, você deve ter visto tal meme, você deve ter visto o pessoal falando lá da confusão da Verônica e do Felipe do Airbnb. Quem viu vai saber. E a newsletter Garimpo, ela é diária e é do Núcleo Jornalismo, que é um site de jornalismo também. É bem interessante, gente. Se vocês querem dar umas risadas assim no meio do dia, é bem interessante. Acompanhem a Garimpo. Então, eu acho que é isso, Mirella. Muito obrigada por tomar esse café aqui com a gente. Imagina, obrigada eu pelo convite. Se inscrevam lá no canal dela, não deixa de se inscrever, que eu também já vou lá aparecer por lá daqui a algumas semanas. Assim que eu conseguir me organizar, vou escrever uma pauta e vou chamar a Nath pra gente gravar. E até a próxima! Até!